Sul. Convido agora o deputado Mauro Benevides Filho, deputado federal do Ceará. Deixa eu falar aqui daqui também, deputado. Faço a apresentação. Vamos aqui para frente. Aqui. Bom dia a todas e a todos. Primeiro dizer que privilégio para mim poder estar conversando sobre um assunto tão relevante para o país, que vai diminuir o custo de empreender no nosso Brasil, ele vai criar novas oportunidades de trabalho. Eu acredito que a economia brasileira, o produto interno bruto, vai poder se expandir, e é por isso que eu estou aqui hoje agradecendo já ao nosso presidente da UVB, que me concedeu essa oportunidade, dizer que eu sou o professor Mauro Benevides Filho, com muito orgulho, eu sou professor lá da Universidade, do curso de doutorado em Economia, da Universidade Federal do Ceará, mas também sou parlamentar. Estou no meu 8º mandato parlamentar ao longo desses anos todos, e muito me orgulho de poder estar fazendo tanta boa técnica com uma parte política, que sem o processo político renovado, a gente tem dificuldades de fazer esse país se desenvolver cada vez mais. E vereador, então, para mim tem um sentido muito especial, porque o meu pai, Mauro Benevides, ele foi de vereador a presidente da República, porque como presidente do Congresso Nacional, ele foi presidente interino, né, do nosso país. E ele sempre me registrou que o cargo mais difícil da democracia brasileira é o cargo de vereador. E ele até brincava, porque até o nome termina com dor, de tão difícil que é para o exercício do dia a dia, do cotidiano, do eleitor lá buscando lá a sua ajuda, a sua parceria. Então, inicialmente, fazer o registro. Segundo ponto, quero parabenizar o deputado, meu companheiro, deputado Vilmar, que já fez a apresentação inequívoca, né, de alguns aspectos da reforma tributária. Eu vou procurar complementar como um dos 12 deputados que escreveram a reforma, que é a Emenda Constitucional 132. É bom anotar, quem quiser pesquisar, a Emenda Constitucional 132 do Governo Federal, e tem 2 projetos de lei que regulamentam. Hoje é a Lei Complementar número 217, e a outra é um projeto de lei complementar que eu estou relatando, que é o PLP 108, já aprovado na Câmara, está no Senado e deve voltar para a gente até o final do mês de maio. Então, a minha apresentação, vocês têm que sair daqui, quando perguntarem lá o que é que vocês aprenderam, reforma tributária tem que ser o primeiro item, que eu vou passar detalhes agora de como isso vai proceder e o cronograma da implementação. Já visitei 16 estados brasileiros fazendo essa apresentação. Aliás, tem a logomarca aqui do governo federal, porque o Manuel Procópio, que trabalhava na Secretaria Especial da Reforma Tributária, nós acabamos aprimorando, né, essa apresentação, junto com o secretário Bernardo Api e, obviamente, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bom, por que a reforma tributária era necessária e já tinha 39 anos que a reforma tributária vinha sendo tentado a ser aprovada no Congresso Nacional, mas nunca aconteceu, e eu vou mostrar para vocês primeiro a necessidade, depois o que é que nós resolvemos para viabilizar a aprovação que nós chegamos. Primeiro, é uma complexidade demais. Se você olhar uma empresa que produz um bem, vamos dizer, lá em Minas Gerais, a legislação do ICMS lá é 1.400 páginas. Eu fui secretário da Fazenda 12 anos, saí recentemente, a legislação do ICMS do meu estado, eu pelo menos reduzi umas 50, mas ainda são 780 páginas, então é muito complexo. A pessoa para empreender é muito difícil e eu vou mostrar a simplicidade com que essa legislação. Isso, obviamente, vai impactar nos advogados, nos contadores, né, que sempre são usados para poder auxiliar a empresa. Falta de transparência, ninguém sabe quanto paga. Eu vou mostrar lá na frente e eu queria que vocês gravassem o que eu vou dizer agora. Quando você compra, vamos dizer, uma camisa, vamos dizer R$100, e o ICMS é 20, 20% de 100 é 20. Então, R$120
seria o preço da mercadoria. Não é assim no Brasil. Poucos brasileiros e brasileiras sabem como esse cálculo é feito. Então, a carga tributária, mesmo sendo uma alíquota de 20%, vai acabar sendo 24%. Por quê? Porque o imposto no Brasil é calculado por dentro. Então, R$100 com 20%, 120. Mas os 20% que vai ser calculado é 20% sobre 120. Então vai dar 124. Tem 4 pontos percentuais a mais que ninguém tem conhecimento. E aí, quando se compara a carga tributária, se não entender isso, não vai entender. Portanto, e esse é um ponto que eu estou chamando a atenção. Deu para entender aí a transparência dessa questão? O imposto vai ser por fora. Por fora é um termo ruim, né? Negócio de por fora. Pois é, vai ser linear. 20% do produto acabou, morreu, e eu vou mostrar como é que isso vai ser, inclusive, depois distribuídos. Conflitos de competência, tem várias. Se é um programa que eu faço para uma empresa ISS, se eu coloco esse mesmo programa na prateleira ICMS, é uma parafernália de discussão, tem um monte de ações na justiça, e nós estamos acabando também com essa questão. Tensões federativas é aquela história de uma empresa que está num estado, vai para outro, com incentivo fiscal, o estado de origem fica com raiva, então a gente vai acabar, né, todos esses programas de incentivos fiscais brasileiros, e eu vou dizer qual é a compensação, tá? Desestímulo aos investimentos. Olha o que é que a reforma tributária vai fazer. Decore esse segundo ponto. Hoje, quando uma empresa compra uma máquina para fazer investimento, ela paga imposto, paga o ICMS lá para poder a empresa adquirir. Na reforma tributária eu fiz questão, porque lá no Ceará eu já não cobrava o ICMS sobre investimento. Então, hoje, agora no Brasil, eu vou mostrar como é que isso vai ser implementado, qualquer empresa que for comprar máquinas, equipamentos, construção, o que quer que seja, o Brasil vai ser o primeiro país no mundo que vai cobrar 0 de imposto para o investimento. Eu queria que vocês também anotassem esse ponto, porque não tem igual por aí afora. Portanto, o investimento vai passar a ter 0 de imposto sobre o consumo. Prejuízo à competitividade, porque o Brasil, para se comparar lá fora, fica uma legislação muito difícil. E aí vai comprometimento do crescimento econômico. O Brasil cresce pouco, dentre outras razões, porque tem o juro alto também, mas isso é para uma outra palestra. Esse quadro aqui, eu vou deixar para vocês, é o quadro que dá um resumo muito grande, né, do que efetivamente a reforma está fazendo. Vamos lá. Já foi dito aqui pelo nosso deputado, nós vamos substituir 5 impostos por 2. No âmbito do governo federal, você vai ter o PIS, a COFINS e o IPI, forma a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O ICMS mais o ISS forma o IBS, tá certo? Olha o avanço que nós vamos fazer agora. Hoje, a legislação do ICMS é uma, a legislação do ISS é outra, a legislação do PIS, da COFINS é outra, a legislação do IPI é outra. Com a junção, mesmo sendo CBS e IBS, a legislação desses tributos sobre o consumo, essa legislação será a mesma. Não interessa se a empresa está em local A, local B ou local C, é a mesma legislação. Vocês não imaginam a redução do custo tributário para a empresa produzir aqui no Brasil. Não tem similitude. E esse é um avanço, portanto, por isso que eu digo que esse vai ser o melhor modelo do mundo. Apesar de outro número a decorar, 174 países já adotam, né, o que a gente chama de não cumulatividade plena, que eu vou explicar, que é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que é a característica do IBS e que é a característica da CBS. O que é não cumulatividade plena? Isso precisa ser dominado também. Vamos lá. Um carro que eu vou vender, a indústria automobilística, vamos dizer que ela vai pagar R$1.000 de imposto. Mas essa empresa, essa indústria, ela comprou o aro do pneu e pagou imposto.
Ela comprou o pneu para colocar no aro para vender o carro. Pois bem, então se ela ia pagar R$1.000, senhoras e senhores vereadores, se a empresa ia pagar R$1.000 ao final da venda, ela não vai mais pagar R$1.000. Ela vai pegar, vamos dizer que lá no ar e no pneu, pagou R$25 cada um. Então dá 50. Então ela não vai pagar os R$1.000. Vai ser R$1.000 menos os R$50 que ela pagou na cadeia anterior. Portanto, só vai pagar R$950. Isso chama-se não cumulatividade plena. Tudo que ele pagou antes para produzir o bem final, todos esses insumos serão usados para abater o imposto final. Deu para entender, pessoal? Essa parte, ela é a base desse novo sistema que eu tive o privilégio de poder contribuir com o meu país e poder fazer com que o Brasil, repito, cresça. Esse aqui é um conceito mais difícil, chamado princípio do destino. Aliás, o deputado Vilmar até já pincelou já nisso aqui. Levanta a mão aí, quem é que já ouviu falar do princípio da origem e destino e do princípio do destino puro? Levanta aí a mão, hein? Tá bom, então eu vou explicar. Eu ia passar por cima, mas vou explicar. O sistema no Brasil hoje, sabe como é? Se o Pernambuco compra um carro, qualquer mercadoria de São Paulo fica por 7% na origem, ou seja, na produção. Vamos dizer que a alíquota em São Paulo é 19%. Então, 7 menos 19 dá 12%. Então, São Paulo, o estado que comprou Pernambuco, só poderá cobrar 12%. Deu para entender? Pernambuco comprou um carro de São Paulo ficou com 7%, Pernambuco só poderá cobrar 12% para fazer o 19%. Princípio do destino quer dizer que quem comprou é que vai ficar com o imposto. Ou seja, se Pernambuco comprou um carro em São Paulo, esse 7% vai desaparecer. Pernambuco vai ficar integralmente com 19%. Isso era uma das razões por que a reforma tributária nunca havia sido aprovada. São Paulo não queria, Minas Gerais, o próprio Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, enfim, porque eu compreendo, eles iam perder esses 7% da origem. Está ficando claro aí para vocês? Iam perder essa origem. Como é que nós resolvemos, e eu também me orgulho de ter encontrado essa solução? Fizemos assim, gente, do produto da arrecadação do IBS, tira um percentual dele e diz para esses estados, olha, se nos últimos 5 anos a média da arrecadação de vocês, atualizado monetariamente, for menor, a gente paga a diferença. Aí todo mundo, criei um ambiente de aprovação, não tivemos mais nenhum problema, portanto, o Brasil vai instalar o princípio do destino puro, que é uma condição fundamental para a não cumulatividade plena, que vocês também já decoraram. Desoneração de investimentos, eu já falei. Investimento não vai pagar imposto, vai ser 0. Desoneração das exportações. Gente, o setor exportador brasileiro, o empresário ainda não tem a dimensão do que isso vai representar para eles. Uma empresa que exporta, era importante que todos vocês, vereadores e vereadoras, que privilégio para mim estar com vocês hoje, pela manhã, quando uma empresa exportadora vende para fora do país, ela não paga o ICMS na saída, tá? Não paga. Mas essa empresa, para comprar os insumos, para produzir esse bem que vai ser exportado, ela pagou ICMS aqui. Como ela não vai poder se creditar, porque não está pagando nada na saída, ela acumula esses créditos. E isso é custo para a empresa. Pois bem, pasmem as senhoras e senhores. Na reforma tributária, inclusive é o comitê gestor, que eu estou relatando nesse exato momento, nós estamos dando um prazo, a empresa vai relatar, 60 dias nós teremos para apurar e 15 dias para pagar. Gente, hoje a empresa não recebe. E agora, com a instituição da reforma tributária, o comitê gestor vai ter 60 dias para analisar o que é que ela tem direito e 15 dias para pagar. Isso é extraordinário. O aumento da competitividade das empresas brasileiras é fundamental, assim, é muito grande. Nós vamos tornar nossos produtos muito mais competitivos lá fora,
ainda mais com essa história de tarifa de Trump, de lá para cá, daqui para lá e por aí vai, o Brasil vai ter, portanto, uma condição de ser mais competitivo no mercado internacional. Legislação uniforme, já falei, em vez de ser só o ISS de vocês, são 5.567 municípios, é isso, hein? Mais ou menos? Enfim, são 5.000 legislações diferentes. Acabou, vai acabar essa conversa. Vai ser tudo igual em todo canto. E eu vou já explicar qual é a única diferença que vai existir. Autonomia dos entes federativos para definição da alíquota local. Esse aqui nós precisamos dominar. Precisamos dominar. Vamos lá. A reforma tributária está dizendo o seguinte: a alíquota do IVA, do IBS e CBS, juntos, vai ser uma alíquota única, vamos dizer, de 27%. A alíquota única para todo o país. Mas a Constituição diz que estados e municípios são autônomos. E a gente tinha medo de alguma, vamos dizer assim, contestação na justiça, de que a gente estava ferindo a autonomia dos municípios e dos estados brasileiros. Sabe o que é que nós fizemos? A alíquota é única, não tem conversa. Agora, se o município quiser mandar um projeto de lei para a Câmara, dizendo, olha, essa alíquota para mim não está dando, eu tenho que aumentar mais 2%, de 27% para 29%. Ele só poderá fazer isso se for para todos os serviços. Que hoje você pode mandar a legislação do ICMS para a Câmara, diminui o ICMS, que o mínimo hoje é 2%, né, pela lei complementar, para setores específicos. Acabou isso. Então, se ele quiser ter coragem de falar em aumento de tributo para toda a economia local, é muito difícil. Então, a gente resolveu a questão da autonomia, né, e mais mantivemos a alíquota única, que é um ganho muito, muito importante. Incidência por fora, levanta a mão quem já entendeu aí, para eu poder, valendo um ponto para a prova aqui, vamos lá. Bom, um bom número de pessoas já deu para entender que é o preço, o tamanho do imposto que você vai pagar lá na cadeia final, eu vou poder deduzir tudo de imposto que eu paguei na cadeia anterior. Isso é não cumulatividade plena, de todos os insumos. Sistema operacional simples, está sendo desenvolvido um sistema chamado Split Payment, ou seja, um sistema que vai dividir entre estados e municípios, depois a própria União. Aliás, o Super Simples já faz isso, mas é um sistema mais sofisticado que ele vai ter débito e crédito simultaneamente. Isso deverá estar pronto até dezembro de 2025. Instituição do cashback. Cashback, o nome já está dizendo. Cash é dinheiro. Back é de volta. Dinheiro de volta. Né? O nome brasileiro adora, né, falar inglês. Pois é. Aí ficou cashback. Eu, pessoalmente, divergi, né, dos meus 11 colegas na época, porque cashback para mim tinha que ser o seguinte: conta de energia. Chegou lá o ICMS destacado. Confere aí, me dá o teu CPF. Está no CAD único? Tá. A renda per capita média é inferior a meio salário mínimo? É. Então, em vez dele pagar para receber depois, ele já não deve pagar, é na hora de receber. Depois de muita luta, nós conseguimos 4 setores para entrar nessa sistemática. Aí vai a água, aí vai o botijão de gás, certo? Para não pagar na hora. O resto todo, eu vou pagar o tributo na frente e vou receber depois. Para mim, o Brasil vai ser o único país do mundo que o pobre vai ter que ter capital de giro. Ele vai pagar o tributo na frente para receber depois. Mas fui voto vencido e o cashback, no meu argumento, ficaram só para 4 setores que eu estou explicando aqui para vocês. Instituição, eu vou saltar aqui o regime específico, instituição do lado esquerdo, número 13, instituição do FNDR. Já que eu estou acabando todos os incentivos fiscais, nós obrigamos a União a criar um fundo e aportar ela própria 80 bilhões de reais
mas os estados e municípios desoneram 280. Então, há uma crítica à reforma tributária de que, apesar de ser necessário você eliminar todos esses incentivos, mas que a União não estaria compensando estados e municípios com o atual número de desonerações. Mas ficamos com esses 80 bilhões e eu espero, no decorrer do processo, que isso possa ser alocado mais recursos e a gente não prejudicar as empresas que hoje já têm incentivos fiscais. Manutenção do Simples Nacional. Nós não mexemos no Simples. Continua sempre a alíquota sobre faturamento, que vai naquela gradação, né? O MEI, você já sabe como é, que vai até R$81 mil. A microempresa vai até 360 e a empresa de pequeno porte, que vai até, dependendo do porte, São Paulo, até 4.800.000. Né? Portanto, há uma gradação, mas a microempresa em nada, é bom vocês dominarem. Que lá vão dizer, mas a reforma mexeu na microempresa, isso é um absurdo. Não é verdade. Eu já estou sendo avisado que meu tempo acaba de terminar, eu vou ver se eu concluo aqui rapidamente. Estou sendo muito enfadonho aí para vocês, estou, pessoal? Não? Tá bom assim, mais ou menos? Vamos lá, vamos ver se eu corro aqui para poder terminar. Manutenção do Simples, Zona Franca de Manaus, vamos manter a mesma carga e aperfeiçoa, olha só, a legislação do ITCMD, do IPVA, do IPTU e do ITBI. Está faltando aí. O ITBI, que é municipal, nós criamos uma condição de que a alíquota do ITBI ela pode ser paga antes do registro do cartório de imóvel, se o cara quiser fazer, com a alíquota menor do que vai ser a alíquota, ao final. Menor. Criamos essa possibilidade. E no IPTU é bom que vocês dominem também. O que é que ficou acertado? Que vocês vão legislar isso. Daqui a 3 anos, vocês vão estar legislando já. O Poder Executivo vai enviar para a Câmara Municipal as regras de atualização. Então, a Câmara vai ter o poder de definir as regras. Agora, o valor final da atualização, o prefeito vai ter que seguir essas regras, mas ele poderá fazer por decreto. Então, Câmara diz qual é a regra e o prefeito vai dizer, seguindo as regras. É só atualização monetária? É atualização mais alguma coisa? Então, o poder da Câmara se preserva e o prefeito, portanto, vai cumprir o diferencial. Por último, eu vou falar só sobre cesta básica, para terminar, vocês já estão cansados. A alíquota prevista era 26,5%, é bom vocês dominarem, hoje está 27%, já tem gente falando em 27,9%, que é uma alíquota para todo, né? Para PIS, COFINS, PI, ICMS, para tudo. É bom ter o alerta sobre isso. Combate às desigualdades, cashback eu já falei, regime. Tem, setor de saúde, vai pagar 60% a menos da alíquota. Educação, 60% a menos da alíquota. Transporte coletivo. Então, tem vários segmentos que a gente deu um tratamento tributário diferenciado. Mas o que eu quero falar mesmo, cadê sobre operações? Imposto seletivo, na realidade, é um imposto para aqueles bens que causam danos ao meio ambiente ou à saúde. Como é o caso das bebidas alcoólicas, né, e outras coisas, né, alimentos manufaturados, saturados, enfim, tem vários produtos que foram considerados aí nessas alíquotas, nesses específicos feitos. Compensação já fiz, cesta básica. Eu vou terminar aqui, tem muitas outras coisas, mas vou terminar aqui. Hoje, o Brasil, eu duvido que alguém saiba quantos produtos tem hoje na cesta básica brasileira. Cesta básica está dizendo, é básica, era para ser o feijão, o arroz, né? A farinha, enfim, o chimarrão, enfim. Vamos. Quem é que, levanta a mão para mim, quem é que sabe quantos produtos o lobby foi colocando esses produtos? Porque um produto, quando está na cesta básica, ele paga 0 de PIS e COFINS. 0, não paga nada, é isento. Vamos ver quem é de vocês, ou alguém lá em cima, que sabe quantos produtos. Pois não, Gleison? Então você já ouviu essa
Você já ouviu essa palestra? 1.347 produtos. Vocês sabiam que o queijo suíço está na cesta básica? Nada contra quem toma um vinhozinho e pede lá o seu... Ei, deputado, pede lá o seu queijo suíço, tudo bem. Mas pagar zero de piscofins? Isso é um absurdo. Vocês sabiam? Tem um peixe chamado salmão. Já pensou? Salmão grelhadozinho no bolo de alcaparras e tudo mais? E, pois é. Eu acho que o quilo do salmão hoje deve estar o quê? Sei lá, uns 50, 60 reais aí o quilo. O salmão está na cesta básica. A União deixa de arrecadar 34 bilhões de reais com esses produtos. E ninguém sabe depois para onde é que o dinheiro está indo ou não está recebendo. Pois bem, nunca teve um ministro da Fazenda, nem um presidente que tivesse coragem. Nós acabamos com isso. O Congresso Nacional acabou com essa cesta básica e nós criamos outra com 54 produtos que vai pagar zero de imposto. Cesta básica no Brasil, com esses novos produtos que foram criados, vai ser cobrado zero de imposto. Tem, inclusive, uma outra cesta básica com mais produtos que vai ter uma redução de alíquota de 60% da alíquota de referência, daqueles 27% lá que eu estava me referindo. Mas, pelo menos, a cesta básica do Brasil, acabamos os privilégios de produtos que estavam lá inseridos pelo lobby, que foi feito ao longo dos anos, e é por isso que a gente está transformando tudo isso. Eu encerro agora só com a tabela da implantação para vocês tomarem conhecimento. Terminando agora, em 2026, para o ano, entra uma alíquota teste de 0,901% compensáveis com o PIS e COFINS. Para que é isso? É para a gente ter uma ideia da potência do novo sistema. Porque a gente acredita que a sonegação vai cair muito. Porque se o cara quer se creditar, ele vai ter que comprar com nota. Se não comprar com nota, ele não vai poder se creditar. Olha só a sacada que está aí. Em 27, começa a cobrança plena da CBS. Tá certo? O que é CBS? É a junção do PIS, COFINS e o IPI, que vai ser compensado pelo imposto seletivo. 2027, tá, gente? Alíquota teste em 26 para o ano, funcionando para a União 2027. E para os estados e municípios, que vai ser um só, começa a cair os incentivos de 29, 30, 31, 32, 33, é que estará plenamente extinto todos os incentivos que foram dados. Vai ser reduzido paulatinamente, em 2033, aí a gente terá a vigência integral de todo o país. Eu encerro as minhas palavras dizendo que nós trabalhamos muito forte nisso, criando maior amplitude, maior transparência, e eu fico assim, mas muito motivado, porque eu acredito sim que é possível fazer um Brasil muito mais justo e um país ainda mais desenvolvido. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, deputado Mauro Benevides Filho, deputado federal do Ceará. O pessoal do Ceará está aí, não? Capistrano, é isso? Capistrano. Um abraço ao pessoal da Câmara de Capistrano aí, os vereadores do Ceará. Olha. De tarde eu vou mandar os abraços que vocês mandaram no WhatsApp, tá? Agora estamos com o tempo esgotado aqui. Eu quero lembrar mais uma vez, agradecer ao deputado Vilmar Zanquim, do Rio Grande do Sul, também o deputado Mauro Benevides Filho, deputado federal do Ceará. Nós temos um intervalo de almoço até 1h30. 1h30 a gente volta com a causa animal, tá certo? Pessoal que está no palco pode retirar o crachá com a Keila aqui, tá? E à tarde a gente volta 1h30 com a causa animal. Não esqueçam de registrar a saída e a volta depois, a entrada ali para quem for sair, tá? Quem continuar aqui dentro não precisa. Nós temos